Oiê, eu sou a Isabela, bióloga e paisagista, e hoje a gente vai falar sobre o nosso processo criativo, desde o orçamento até a entrega final dos nossos projetos. Então, se você quer fazer um orçamento de projeto com a gente, fica ligado nesse vídeo. A primeira etapa é a etapa do orçamento, tá? A gente trabalha tanto presencial quanto de forma online, com projetos e consultorias online. Então, para a gente fazer o orçamento, a gente precisa de vídeos e foto do seu espaço, para a gente saber como ele está hoje em dia, ou se a casa está em fase de construção, a gente precisa da planta baixa, que é aquela visão de cima da casa, né? Todas aquelas linhas de espaçamento do terreno. A pergunta principal, vocês cobram por metro quadrado? Não, a gente não cobra por metro quadrado. Por quê? Vamos ao exemplo. Um terreno de 500 metros quadrados. Esse proprietário quer fazer um campinho de futebol, uma quadrinha de beach tênis, né, com areia ali para beach tênis, vôlei de praia, e quer fazer um pomar, tá? Para você ver o nível de complexidade desse projeto. Já no outro terreno, também de 500 metros quadrados, o proprietário quer fazer uma piscina, quer fazer um pergolado, quer fazer um caminho para chegar até o pomar, quer fazer uma quadra também de beach tênis, tá? Então, para você ver, qual é mais complexo de projetar? O que é só 2 quadras e um pomar, ou o que tem piscina, pergolado, pomar, quadra? O que tem tudo isso, né? Só que os dois são dentro de um terreno de 500 metros quadrados. Entende? Não faz sentido a gente cobrar o mesmo valor do metro quadrado para ambos os projetos. Porque um a gente vai dispensar muito mais horas para detalhar, para criar, para discutir com o cliente do que o outro que é só fazer um layout e encaixar as melhores posições ali para a quadra e para o pomar. Por isso que a gente fala que a gente faz o orçamento com base em complexidade e tamanho do espaço. Nenhum nem outro sozinho. Tá? A gente precisa entender como está o espaço hoje, as mudanças que vão precisar fazer se for uma reforma, e entender o que os clientes almejam para aquele espaço ali. Outro ponto ainda no orçamento, vai ser um projeto, uma consultoria presencial ou online? Isso vai interferir muito. Se for online, o cliente precisa ter muito mais atuação, vamos dizer assim, naquele ambiente, porque ele vai precisar fazer a medição do espaço pra gente, porque a gente não vai fazer a visita em loco. Diferente de se for um projeto presencial, que a gente vai, faz as medidas, discute, vê a posição do sol, tá? Então essa é a principal diferença entre o presencial e o online. O resto do processo é praticamente o mesmo. Então você chegou pra gente, mandou uma mensagem querendo orçamento, a gente faz essas perguntas básicas, se é presencial, se é online, se você tem a planta baixa, se você tem fotos e vídeos do ambiente, e a gente pede sempre para fazer uma ligação. Pode ser uma ligação de vídeo, se você conseguir ir no local, ou se for na sua casa que você já mora, ou uma ligação por telefone mesmo, de voz. Para a gente entender e discutir esses pontos, do que vocês estão pensando para o projeto, para aquele espaço, quantas pessoas tem na família que vão usufruir do espaço. Então é muito importante a gente fazer esse alinhamento antes do orçamento. Então a gente vai, depois dessa conversa, para a nossa planilha, tá? E na nossa planilha a gente põe todas as horas de equipe, locomoção ou não, quanto tempo que vai fazer o 3D, enfim. É toda uma planilha de orçamento interna, então é todo o nosso controle interno para chegar no valor final do projeto. Mesmo se for presencial ou online, a gente sempre olha pensando na entrega que a gente pode proporcionar, que facilite a execução do nosso jardim que a gente está projetando. Porque muitas vezes o cliente, se for online, não somos nós que vai fazer o acompanhamento, ou se for presencial, nem sempre o cliente opta pela gente fazer o acompanhamento. Então a gente sempre tem as duas opções, que é o projeto e a consultoria. Eu vou deixar passando aqui um trechinho do que a gente entrega no projeto e do que a gente entrega na consultoria. Não são para todos os espaços que cabe a consultoria, porque a consultoria é focada em ambientes menores, com nível de detalhamento e o nível quantitativo daquele espaço
não ultrapasse certo tamanho de complexidade. Então, nem sempre, se você chegar pra gente querendo orçamento, a gente vai achar que vale a pena pra você, pra nossa melhor entrega, fazer a consultoria. A consultoria, de forma geral, ela tem um valor mais baixo, porque ela vai dispensar menos horas trabalhadas, tanto para fazer a imagem, tanto menos horas para a gente fazer o detalhamento, e tanto que isso influencia no preço final, né? Mas, de forma geral, a consultoria, ela é tão clara quanto um projeto. Mas, como eu falei, nem sempre, em todo ambiente, cabe a consultoria, pelo nível de detalhamento que a gente chega dentro da consultoria. No projeto é muito mais detalhado, muito mais discutido no papel mesmo, porque o processo é o mesmo, mas no papel vai ter muito mais detalhe, nível de espaçamento, quantitativo, com as tabelas, enfim, do que a consultoria. Então, vamos supor que o seu ambiente, a gente entendeu que cabe tanto um projeto quanto uma consultoria. E aí, no orçamento que a gente te envia, vai ter o valor dos dois. É legal, analisei a proposta, bora fazer então esse jardim acontecer. Qual que é o próximo passo, então? Se for presencial, a gente vai logo, faz toda a medição, entende o posicionamento do sol, conversa, entende ali como que tá hoje o jardim, se tem plantas hoje em dia, se é uma reforma, o que que a gente pode tirar, o que que pode ficar e a gente reaproveitar onde eles estão ou reaproveitar em outros locais. E para projeto e consultoria online, a gente precisa que vocês façam essa medição e aí a gente tem essa conversa do que sai e do que fica. E aí, se for projeto ou consultoria online, a gente precisa que vocês façam a medição e nos enviem. E a gente faz uma videochamada, ou com as fotos, se já tiver tudo incluso ali nas fotos, a gente vê o que sai, o que fica, o que a gente coloca em outro lugar. Só um parênteses aqui, depois que vocês dão o ok, a gente faz o contrato, vocês assinam e aí sim a gente faz a visita, tá? Paralelo com a medição, a gente já envia um formulário. O que é esse formulário? A gente chama formulário de briefing, que são algumas perguntas que a gente precisa entender do jardim, de quem vai morar e usufruir daquele espaço. Fora algumas perguntas básicas, como que cor você não gosta no jardim, ou que cor você quer muito, que planta você quer muito, quantas pessoas vão usufruir dali, se vai ter pet, quais pets, quantos... Enfim, esse formulário tem essas perguntas básicas e mais algumas, e tem algumas imagens que a gente entende que possa trazer como referência para o seu espaço. Nessas imagens, a gente sempre pede que os clientes colocam um número de 0 a 5, 5 quando gosta muito e 0 quando não gosta nada, e alguns pontos principais. Então, se você não gostou nada, por que você não gostou? Se você gostou, o que você gostou, o que você mais gostou, o que mais te chamou a atenção, tanto negativamente quanto positivamente. Isso a gente chama então de formulário de briefing, que a gente vai pegar todas essas informações, pontuações que vocês estão dando ali para as imagens e fazer uma reunião de alinhamento. E aí a gente vai discutir mais a fundo, especificamente para o seu espaço, aquelas referências. Então, nessa etapa, se vocês tiverem referência, envia pra gente também, porque nessa reunião a gente vai discutir ponto a ponto delas e ir conversando e tendo esse processo criativo pro jardim, pro seu espaço. Reunião de briefing finalizada, agora é nossa vez de trabalhar mais. Então a gente senta, pensa no layout, pensa nos tipos de planta que cabem ali, a altura e o porte que a gente pode propor para cada espaço. Enfim, esse é um processo criativo interno que a gente vai pegando as referências, vai juntando, vai desenhando, vai rabiscando no papel e depois a gente passa para o computador, para o programa, para a gente fazer o levantamento de tudo aquilo que a gente está colocando. Eu sempre falo para os meus clientes que na primeira apresentação de projeto ou consultoria, geralmente a gente apresenta duas opções. Nem sempre, para todos os espaços, todos os cantinhos vai ter duas opções, porque a gente vai achar que não vale a pena e aí a gente vai priorizar aquela que mais condiz com o que a gente conversou até então. Mas, de forma geral, são duas opções. E ele sempre fica com a terceira, que é um misto da primeira com a segunda. Então, nessa primeira apresentação, não é para sair já com o projeto pronto, totalmente encaminhado. Então, a gente sai, a gente faz algumas discussões e aí, então, tem a segunda apresentação que
em 99% dos casos, já tá com o projeto super encaminhado, quase pronto para o detalhamento, com algum detalhe ou outro de ajuste. Esse é um processo que a gente vai construindo. E eu posso garantir que no final da segunda ou da terceira apresentação, no máximo, você já vai estar visualizando o jardim dos seus sonhos. Você já vai estar super alinhado, super querendo realizar logo, executar logo aquilo que a gente está colocando no papel. Então, layout pronto, batemos o martelo, é esse o layout, essas plantas, essa volumetria, aqui que vai ficar ducha, aqui que vai ficar piscina, enfim, tá pronto o jardim no papel. O que a gente faz? Se você contratou o projeto, a gente renderiza essas imagens. O que é a renderização? É tornar aquele layout, aqueles rabiscos, aquelas linhas e cores que você vê no projeto, no computador, mais reais, mais parecendo uma foto, vamos dizer assim. Então, se você contratou o projeto, a gente faz essa renderização. Tanto a renderização diurna, para ver na luz do dia, quanto a noturna, com a iluminação. Porque tanto no projeto quanto na consultoria, a gente entrega um layout de iluminação, com os principais pontos, onde a gente sugere que vocês coloquem as iluminações. E aí a gente especifica se a gente sugere que seja espeto, que seja balizador de solo, que seja embutido, enfim. O projeto é muito mais detalhado nisso, né? Lembra que o projeto traz muito mais detalhamento e quantificação. E então no projeto a gente faz essa imagem noturna, que aí você consegue entender as nuances que a gente espera do jardim à noite também. A gente sempre fala que o jardim de dia é um, que tá com a luz do sol ali, e à noite é outro. À noite a gente evidencia e esconde o que a gente quer. Então, o intuito da iluminação noturna no jardim é trazer um ambiente agradável e aconchegante. E se você contratou a consultoria, a gente trabalha um pouco naquelas imagens que já foi apresentada, mas a gente não renderiza. Logo, então, a gente já parte para o detalhamento. Para o projeto, renderizamos. Ok, é isso, Isa, lindo, maravilhoso, bora fazer logo. Vamos fazer? Não, calma, agora a gente vai detalhar. Agora a gente vai fazer a planta baixa da casa, do jardim, que é aquela visão aérea, como se a gente estivesse olhando de cima da casa, com todos os espaçamentos, com todos os portos onde a gente quer colocar cada muda. E a gente tem essa tabela na entrega final, que tem a quantidade e as espécies das plantas, com os símbolos, enfim. Na consultoria, a gente, por ser mais simples, né, o nível de detalhamento, a gente entrega as quantificações mais básicas, assim. Claro, quantidade de mudas, enfim, mas a gente não se prende muito ao porte, por exemplo. Bom, entregamos o projeto ou a consultoria e agora eu quero meu jardim pronto. Bom, agora a gente tem a outra etapa, que é a etapa de execução, que é totalmente desvinculada do nosso processo, tá? Tudo que a gente entrega na consultoria e no projeto, você já pode orçar com o jardineiro da sua preferência. Se você quiser o jardineiro que já trabalha lá na sua casa, não tem problema. Se você quiser fazer também aos poucos, não tem problema. Tanto na consultoria quanto no projeto, o detalhamento que a gente entrega, você consegue fazer esse planejamento, tá? Sem contar que o canal de comunicação da gente, até o jardim tá pronto, e além ainda, até depois que ele estiver pronto, é um canal aberto. Então qualquer dúvida que surja ao longo do processo, a gente tá aberto a conversar, a orientar. Tá? Não é porque vocês não fecharam com a nossa equipe que a gente deixa pra lá, finalizou o nosso processo. Não. O nosso intuito é trazer o jardim de vocês, fazer dele um paisagismo, um jardim a longo prazo. Né? Não adianta a gente finalizar o projeto, entregar e pronto. A gente quer saber quando que vocês pretendem executar, com quem, porque a gente, sempre que possível, faz a visita, mesmo que não for a nossa equipe, a gente faz a visita para tirar alguma dúvida, para se precisar modificar alguma coisa, achou um cano, o que a gente faz? Joga mais para cá, joga para esquerda, para direita, enfim. Se a gente consegue manter esse diálogo aberto, é muito importante pra gente conseguir fazer esse alinhamento com o jardim na execução.
E se for online também, nada muda. Chamada de vídeo tá aí pra isso, né, gente? Mas voltando um pouco, projeto, consultoria entregue, estamos ali com a quantificação das plantas, você já pode fazer um orçamento. Se você quiser, a gente com os nossos parceiros, a gente faz toda a execução e acompanhamento. E se você quiser que a gente só faz o acompanhamento para o seu jardineiro de confiança executar, não tem problema, a gente faz também. A gente não vincula o projeto com a execução com o projeto, tá? É muito importante a gente deixar claro isso. Agora, uma dúvida que surge muito ao longo do orçamento, lá na fase inicial da nossa conversa. Isabela, meu jardim tem lateral, fachada e fundo. O que você acha melhor? Fazer o projeto aos poucos e executar? Fazer o projeto de tudo? Olha, a gente sempre orienta a fazer o projeto de tudo pra gente ter uma conversa entre os jardins. E a gente otimizar um pouco do tempo também. Porque se a gente for fazer, por exemplo, o formulário, o briefing de cada espaço a cada 6 meses, por exemplo, o valor não vai diminuir. Pelo contrário, muitas vezes vai aumentar, porque a gente não otimiza o tempo. Então, numa reunião que dura 1h30, 2 horas, a gente poderia falar dos fundos, das laterais e da frente. Se a gente for fazer separado, muitas vezes 1 hora vai só para as laterais, 1 hora vai só para o fundo, porque a gente consegue ir trabalhando toda a volumetria, todas as espécies de planta de forma conjunta. Então, se você fizer o projeto da sua casa inteira junto, otimiza o tempo, tá? E tempo dentro do nosso serviço é dinheiro, é valor em relação ao projeto cobrado. Então, a gente sempre orienta. Vamos fazer o projeto completo e você vai executando aos poucos, não tem problema nenhum. Se quiser executar as de grande porte primeiro e depois de 1 ano, 1 ano e meio fazer as pequenas e médio porte, não tem problema. Ou se quiser só fazer os fundos e depois de 6 meses, 1 ano, enfim, não tem problema. Mas a gente sempre orienta, vamos fazer um projeto inteiro para que ele fique em sintonia com a casa, em sintonia em todos os ambientes de forma geral. Outra pergunta também é em relação aos prazos. A gente sempre deixa muito claro que o prazo vai depender muito mais de vocês, clientes, do que da gente. Por exemplo, dependendo do tamanho do espaço, a gente pede para o projeto, né, lembrando que o projeto tem 3D, renderização, projeto de planta baixa, que é projeto executivo, a gente pede de 40 a 60 dias. Por quê? Porque muitas vezes, na correria do dia a dia, a gente faz uma reunião chutando no dia 1 e vocês vão conseguir só parar e olhar com calma no dia 10. E nesse prazo todo, até vocês darem um feedback pra gente, a gente não tem como trabalhar em cima de algo que não foi discutido, porque vai ser trabalho refeito. Então, por exemplo, esses 10 dias fica um gap. Tá? Então a gente sempre deixa claro em contrato e nas nossas conversas que o nosso prazo é de 40 a 60 dias, mas que vai depender do retorno de você. Então a gente vai conversando, sempre alinhando datas, prazos e entregas, tá? É muito importante. Bom, gente, então eu espero que tenha ficado claro como funciona o nosso processo, a diferença do projeto, da consultoria. Qualquer dúvida, vocês deixam aqui nos comentários que a gente conversa, a gente responde. Se você quiser fazer um orçamento com a gente, entre no nosso Instagram, lá vai ter o WhatsApp, vai ter nosso site para você entrar em contato e fazer esse orçamento. Então, tanto presencial quanto online, a gente tem certeza que consegue te ajudar a transformar o seu espaço num refúgio verde, num lugar de paz, de reconexão nossa com a natureza. Até o próximo vídeo. Tchau!